Olá, tudo bem? Espero sinceramente que esse vídeo chegue até você num momento legal, que você encontre nele algum tipo de alimento que possa te ajudar a seguir adiante, a ir adiante. Hoje a gente já está terminando o mês de janeiro. Não sei como que você lida com isso, mas eu sempre penso que essa dimensão racional que a humanidade criou para poder dar sentido para a sua vida a partir de uma rotina de tempo e de um tempo que se repete, é algo sempre que me ajuda a pautar as minhas decisões. Dizer que nós chegamos ao final do mês de janeiro significa dizer que o ano novo que a gente celebrava dias atrás já é um ano totalmente vivo, andando sozinho, seguindo o seu caminho, fazendo a sua caminhada, fazendo a sua turnê pela história e pela vida. Espero sinceramente que você encontre ânimo para enfrentar os desafios que esse novo ano e agora, logo em seguida, o novo mês vão trazer para nós. Pois é, a gente está celebrando o quarto domingo do tempo comum. A gente já está avistando aí o início da quaresma, e que é um tempo bastante forte da nossa liturgia, mas agora nós estamos celebrando justamente o quarto domingo do tempo comum. E eu queria chamar a atenção de vocês para o evangelho de hoje, porque para uma pessoa mais desavisada, ela tem uma tendência a olhar para o texto e ler no texto apenas e tão somente aquilo que é a aparência do texto. Mas quem quer meditar ou quem quer aprender com o texto precisa fazer um exercício. E é um exercício que demanda não só investimento de tempo, mas demanda também investimento de vontade. Você precisa querer entender. Muita gente que, quando conversa comigo, diz assim: eu tenho dificuldade de entender o que está escrito na Bíblia, eu acho muito difícil. Aliás, qualquer texto que eu leio, eu acho difícil de guardar o que estou lendo. Pois é difícil porque a gente não tem um investimento da vontade. O investimento da vontade é o que nos capacita para poder fazer essa leitura com um pouco mais de apreço, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de zelo. É nesse sentido que esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho tão humilde, tão pequeno diante dos desafios da vida, que é partilhar as liturgias dominicais a partir aqui do canal do YouTube, mas também a partir da homilia diária que a gente compartilha através do WhatsApp. É importante que a gente faça isso, ou que a gente exerça esse trabalho na esperança de que em algum momento o ouvinte vai ter um despertar que diz para ele assim: se trata de vontade, você pode entrar e você pode ficar à vontade e falar, porque esse texto é um texto que conversa com todas as épocas e conversa com todas as histórias. Aqui que está a beleza do texto bíblico, ele tem essa possibilidade de conversar com a história, de conversar com tudo que está ao nosso redor. Vamos ao texto? Se você vai acompanhar, está lá em Marcos 1, 21, 28. Marcos 1, 21, 28. E lembra que eu disse que uma pessoa que lê esse texto apenas olhando a superficialidade do texto, ela vai achar que o centro do texto está na cura que ele faz daquele homem. E eu não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, é muito importante. Mas eu estou dizendo que não é esse o foco, não é esse o eixo do texto. Esta cura, ela é usada para um outro propósito, para um outro programa, que está no texto também. Mas a gente tem que ter vontade de conversar com o texto para enxergar e para entender o que ele está falando. Então, o texto diz assim, que Jesus estava em Cafarnaum, num dia de sábado, e entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então veja, Marcos faz questão de localizar a cena.
numa sinagoga, num dia de sábado, na cidade de Cafarnaum. Isso não é à toa, porque o que Marcos está tentando fazer, e lembrem-se que um dos propósitos primeiros e mais importantes do livro de Marcos é justamente capacitar a igreja orante, a igreja que celebra, a conhecer Jesus, porque todo o escrito dele tem essa função de possibilitar que as pessoas, ao ler aquelas histórias, conheçam Jesus. E quando ele faz essa contextualização, ele não está dando um detalhe sem importância. Ele está falando, olhem para isso. A cena da cura vai acontecer numa sinagoga, no dia de sábado, em Cafarnaum. Olhem para isso, porque isso traz algo fundamental. E o que traz? Primeiro, que traz a ousadia de Jesus. Jesus não vai se conformar em fazer aquilo que seria esperado de um religioso, de um líder religioso daquele tempo, que era evitar de confrontar com as autoridades eclesiásticas do tempo. Ele não vai fazer isso. Ele vai numa sinagoga no dia de sábado. Portanto, ele entra num lugar que é de oração, de aprofundamento, da escuta da palavra para o judeu. Num dia de sábado, portanto, um dia que a lei dizia que não deveria ter nenhum movimento além daqueles movimentos normais da vida cotidiana, e ele vai atender a necessidade de uma pessoa que está, naquele contexto, está sofrendo por estar sendo perturbado por um espírito imundo. E quando Jesus vai falar com esta pessoa e vai trazê-la para frente, ele está dizendo assim, olha, eu não vou cumprir o mandamento ou a orientação ou a regra de só fazer as coisas que são permitidas pela religião. Eu vou quebrar alguma dessas regras, não pelo prazer de quebrar, mas para mostrar que existe de fato um novo jeito, uma nova proposta, um novo apresentar de Jesus para a vida daquelas pessoas, um novo apresentar de Deus para a vida daquelas pessoas. Tanto é verdade que o próprio Marcos vai dizer que depois que o homem fica curado e fica tudo bem, as pessoas começam a dizer, o que é isso que acabou de acontecer? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ou seja, Jesus atinge o seu objetivo, e o seu objetivo era, eu vou agir, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou curar, e isso vai criar nas pessoas uma curiosidade, uma necessidade de se apresentar, uma necessidade de se colocar diante deste novo ensinamento, sabendo que ele vai ser anunciado por Jesus como uma boa nova. Portanto, é uma alegria da parte de Deus vir ao encontro do seu povo e anunciar a salvação que vem de Deus. Estamos, portanto, diante de uma grande oportunidade, estamos, portanto, diante de uma possibilidade concreta e verdadeira de transformar a ação de Jesus numa ação que devolve a vida para as pessoas, ao mesmo tempo em que faz com que os observadores, os espectadores daquela cena comecem a compreender, estamos diante de um novo ensinamento. E detalhe, um novo ensinamento dado com autoridade. Portanto, o que Jesus fez atingiu o seu objetivo. A cura daquele homem era boa, era necessária, mas muito mais do que curar apenas o indivíduo, Jesus curou o olhar das pessoas que estavam naquela sinagoga e permitiu que elas entendessem que elas podem olhar para a ação de Deus com outros olhos, com outra perspectiva, com outro projeto, com outro propósito, e podem encontrar força e coragem da parte de Deus. Para nós fica um desafio. O desafio primeiro é da gente entender que esse movimento da Boa Nova, ele é um movimento complexo, que exige de nós um desejo sincero de fazer a escuta
observando a tradição, não é jogar tudo fora, mas não se tornando refém das regras e dos imperativos categóricos da tradição. A gente pode ser tradicional, mas a gente também pode ser acolhedor do novo, da bondade e da beleza da presença de Deus que nos surpreende a cada dia. Se você gostou do vídeo, eu espero sinceramente que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, se achar que conveniente, que você possa se inscrever no nosso canal. Não custa nada e é algo que vai nos ajudar a crescer junto com a plataforma. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.